Perfeito. Professor Esivaldo. Bom dia. Estamos iniciando o último dia, né, do nosso EduComp 2024. Eu sou o professor Esivaldo Matos, da Universidade de São Paulo. Eu sou um homem negro, de óculos, com fone de ouvido, dreads já um pouco grisalhos, barba grisalha, camiseta branca, e no fundo é uma imagem típica do Google, né, de um barzinho com chuva atrás. Espero que vocês estejam todas muito bem, muito bem. É um prazer recebê-las aqui no nosso último dia, um dia importante, um dia de fechamento, um dia de encerramento, mas encerramento não como finalização, mas, na verdade, um encerramento para pensarmos o prosseguimento, né? Para pensarmos como vamos seguir nesse ano até o próximo EduComp com novas possibilidades de atuação, especialmente no que tange à formação docente, que é o tema da mesa de hoje. Então, é um prazer recebê-las aqui nessa mesa temática da 4ª edição do Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, o EduComp 2024, lembrando que é uma realização da Sociedade Brasileira de Computação por meio da Comissão Especial de Educação e Computação. E, nesse ano, está sendo virtualmente sediado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como alguns já estiveram aqui antes, essa mesa ela vai ser realizada aqui no Google Meet, então eu peço que deixem, desde já, seus microfones no silencioso, quando não estiverem falando, tá? Mas quando vocês precisarem interagir com a mesa, aí vocês ligam o som, né, o microfone para falar. A nossa mesa de hoje, ela vai ser conduzida pela nossa colega, professora doutora Maria de Fátima Brandão, da Universidade de Brasília. Junto com os colegas Jorge Fernandes, também da Universidade de Brasília, e o professor Edson Ishikawa, também da Universidade de Brasília. O título da mesa é Formação Docente em Computação como área de conhecimento e de praxe em pesquisa educacional. Então, nós tivemos na quarta-feira uma mesa sobre formação docente interdisciplinar, com uma discussão muito interessante, com muita participação, né, da comunidade. E agora nós iniciamos uma outra mesa que, de certa forma, dá continuidade à discussão, mas agora trazendo a problemática da formação docente em computação como área de conhecimento e também como área de praxe em pesquisa educacional. Temos muito para discutir, professora Maria de Fátima, estou ansioso por essa mesa, e eu deixo com a senhora a condução agora dessa mesa temática, e um bom dia a todos. Muito obrigada, vocês estão me ouvindo todos? Muito bom. Bom, primeiramente eu quero agradecer, registrar aqui meu agradecimento à coordenação geral do evento, parabenizar pela realização, ao professor Esivaldo por nos instigar, nos convidar a estar aqui, abrir esse espaço, um espaço extremamente oportuno, né, como o professor já colocou anteriormente, né, a partir dessa semana, né, de imersão em diálogos e partilhas, então é uma oportunidade da gente avançar nisso. Primeiramente, eu quero fazer minha audiodescrição, né? Eu sou professora pele parda, cabelos cacheados, ele está molhado, que eu adoro usar cabelo molhado, mas o meu cabelo é cacheado, e atualmente está nos ombros, na altura dos ombros, né? E uso óculos, em geral estou com um brinquinho e estou usando uma camiseta preta muito oportuna para fazer a divulgação do nosso projeto, né, com o professor Edson, de Educação em Computação em Comunidades Indígenas, Etnia Ticuna. Tem aqui uma logo, a camiseta é preta.
estou na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no escritório. Atrás eu tenho uma estante com os meus livros, e é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, agradecer a todos os presentes, agradecer a parceria, né, dos meus colegas queridos, professor Jorge Fernandes, professor Edson Ikiawa, desculpe, professor Edson, me corrija. A gente sempre se relaciona como professor querido, professor Edson. Então, a nossa temática aqui e a dinâmica, nós pactuamos entre nós de falarmos pouco, o que vai ser muito difícil. Porém, essa é a nossa, digamos assim, percepção de que nós precisamos falar menos e escutar mais. Então, a ideia é essa partilha, essa troca. E nessa dinâmica, apesar de estar como mediadora, a dinâmica da mesa ela é colaborativa mesmo. Eu vou também apresentar a ideia da mesa, e depois o professor Jorge, professor Edson, virão também com as suas falas para instigar esse momento a uma reflexão. Então, eu vou também apresentar meus colegas. O professor Jorge Fernandes hoje nosso coordenador do curso de computação licenciatura aqui na UNP. Antes de apresentá-lo, vou fazer a minha apresentação. Eu acho que é bom aqui registrar. Eu tenho a formação, graduação tecnóloga em processamento de dados, mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em psicologia social do trabalho e das organizações aqui na UNB. Sou docente fundadora do Departamento de Ciência da Computação da UNB, desde 83, então eu tenho aí 4 décadas, né, de docência aqui na UNB. Fui responsável pela implantação do curso de licenciatura em computação, e desde então essa tem sido a minha área de investigação, pesquisa, no âmbito da área de pesquisa também em avaliação, em razão dessa minha inserção na psicologia social e na área de educação. Tenho também uma participação ao longo dessa trajetória nos projetos de extensão, de residência pedagógica também, que é extremamente oportuno para o momento. Professor Jorge, então, ele eu vou passar uma apresentação resumida, e depois cada um pode direcionar suas experiências individuais relevantes para o momento. Mas, de qualquer maneira, o professor Jorge está conosco aí já há 2 décadas, né, no nosso departamento, e é um colega extremamente de um vínculo muito forte, né, com essas questões educacionais, políticas. Então, nós temos aí a grata satisfação de estarmos juntos. O professor Jorge tem formação na Universidade Federal de Pernambuco, doutor e mestre em ciência da computação, bacharel em ciências biológicas, e está conosco nesses últimos tempos, nesse enfrentamento do desafio da educação em computação. Professor Edson, um querido colega, graduado em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, mestrado em Informática pela PUC do Rio, doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor do nosso departamento. Eu não tenho muita certeza de quanto tempo já tem, mas já tem aí 1 década, né, professor Edson? E o professor Edson traz aí a sua fala nessa nossa experiência com a extensão. Ele protagoniza essa agenda conosco, intercultural,
com esse projeto que eu acabei de comentar, né, de educação em computação para comunidades indígenas em terras e povos ticunas, né, da comunidade ticuna, da etnia ticuna. Então, é isso. Eu vou agora compartilhar a minha apresentação. Todos estão... Tá ok aí? Tá ok, Fátima, está aparecendo. Ok. Então, a nossa mesa temática, ela tem esse tema, né, formação docente em computação como área de conhecimento e de praxis em pesquisa educacional. Então, como a gente já falou, os nossos convidados, professor Jorge Fernandes e professor Edson, e eu, assim, apesar da gente ter antes combinado um roteiro, hoje de manhã eu já fiz aqui uma mudança para tentar criar esse espaço de diálogo, já trazer os nossos colegas aqui presentes para uma reflexão a partir das questões que a gente vai, digamos, trazer para o nosso debate, que é como se faz pesquisas em formação docente em computação. Então, a ideia aqui nós tivemos essa semana todo esse debate de formação docente, essa questão da interdisciplinaridade, das práticas, porém, como que nós realizamos pesquisa nessa área aqui no Brasil? Então, aí, a gente, quer dizer, essa ideia dessa mesa, ela surgiu, não foi agora, né? Já tem alguns anos que a gente se deparou com essa questão, né? Eu, professor Jorge, professor Edson, envolvidos num projeto de cooperação internacional e a gente investigando essa questão da qualidade da educação, do ensino na educação básica, e a gente vai atrás das oportunidades de fomento em pesquisa nessa área. E a gente vai ali no CNPq buscar recursos, fomento para a área de formação docente. E qual não é a nossa surpresa de que essa área não existe na tabela de classificação de áreas do CNPq. E aí a gente vai atrás do termo educação em computação, formação docente em computação. Então, essas áreas não estão explicitadas como áreas de fomento em pesquisa, áreas ou sub-áreas. Então, a questão que a gente traz aqui para refletir é como que nós vamos avançar no conhecimento e nas pesquisas em formação docente, em computação, sem que essa visibilidade esteja explícita para fomento, para indução de pesquisa nessa área. Então, o que precisamos fazer? Por que esse fato está aí já na nossa realidade já sempre, né? Quer dizer, como avançar nessas abordagens, né, de pesquisa educacional para, de fato, a gente realizar uma educação inclusiva que trata essa diversidade cultural, linguística. E então nós precisamos então refletir sobre essa perspectiva das áreas de pesquisa em formação docente. E quando a gente pensa em definir uma área de pesquisa, então a gente precisa entender que objeto de conhecimento é esse de formação docente em computação. Então, a ideia é, eu quero fazer pesquisa, então eu tenho que aprofundar essa reflexão do que é esse objeto de conhecimento para a gente poder entender, né, sobre essas políticas, né, de formação inicial e continuada que a gente quer com qualidade e equidade, né, tanto na educação básica quanto na educação superior. E por que isso, né? A justificativa já vem aí clara, sendo exposta, principalmente depois da pandemia, né? A gente vê o quanto que a educação precisa avançar. E isso traz uma reflexão imensa e um desafio enorme para a formação docente na área de computação, em função dessas novas demandas,
mas essas novas demandas educacionais para uma transformação, para uma sociedade livre, democrática e verdadeiramente inclusiva. Então, a partir dessa questão, né, do que é formação docente, a gente traz aí o nosso entendimento do senso comum, né, que são processos, formação é processo, todo mundo entende dessa maneira, que é uma formação para professores, em geral é da educação básica, mas a gente também fala de formação docente para a educação superior, sim. Então, formação docente engloba todos os processos de formação em conhecimentos específicos e pedagógicos, porque é professor. E essa questão, ela envolve aspectos amplos, né, multidimensionais, então não está restrito a uma área de conhecimento, então envolve aspectos políticos, sociais, éticos, filosóficos, epistemológicos, relacionais, estético, artístico, ou seja, eu preciso de todas essas áreas, né, áreas e componentes para representar a complexidade do ensino. E, em geral, quando a gente fala dessa complexidade, a gente está falando de currículo, né? E de currículo para essa diversidade, para essa inclusão e para essas transformações que queremos. Então, a gente entende, em geral, que formação docente ela é traduzida em ações políticas de formação inicial, que são os cursos de licenciatura em computação, e aí com as novas diretrizes aí da formação de professores, a gente vê explicitamente, né, a formação inicial para cursos de licenciatura em computação, como também para cursos de segunda licenciatura ou outras licenciaturas, né? Então, a gente tem aí a segunda licenciatura, uma redução da carga pedagógica, e das outras licenciaturas, né? Se a gente for desenvolver políticas de formação inicial docente para as outras licenciaturas, a gente tem que discutir a BNCC, as estratégias de ensino de computação, que foi o foco essa semana de nossos encontros. E a outra política é a formação continuada, que envolve essa dimensão de cursos de extensão, de aperfeiçoamento, de pós-graduação, que hoje a gente tem aí os profs, né, para especialização, mestrado e até doutorado. Então, em síntese, a formação docente em computação, ela envolve esses conhecimentos que são produzidos na indução e na inserção do sujeito. Então, veja, formação docente em computação, ela começa até antes da graduação, porque no caso da nossa área de computação, a gente precisa de incentivar que os jovens ingressem na formação docente. Hoje mesmo, aliás, ontem, né, a gente ouviu a notícia, né, que no Rio Grande do Sul nós temos aí um incentivo para todo estudante que ingressar na licenciatura, um apoio de uma bolsa de R$200 ao longo do curso. Eu achei extremamente interessante essa notícia, porque, de fato, a política deve ser de indução da formação docente. Então, a gente precisa de avançar no entendimento da formação docente para ampliar as ações, não só para a educação superior e formação continuada, mas também para os sujeitos que estão ainda no ensino médio. Então, a formação docente em computação, já para começar, a gente precisa induzir a inserção dos sujeitos na carreira. Depois de ingressar na carreira docente, a gente precisa acompanhar esse professor, dar o suporte para ele até sua aposentadoria, porque senão o professor vai realmente abandonar. A gente vai investir na formação desse professor, ele vai atuar inicialmente, pode até ir para a escola, mas depois ele possivelmente, né, vai ter outro momento da vida de um abandono precoce da carreira. Então, a gente precisa entender esses conhecimentos, essas práticas, né, a partir de uma concepção de praxis
e não apenas de prática, de aplicação. A gente precisa entender que a formação docente em computação, como ela é uma área nova, e a gente precisa avançar, a gente precisa trazer essa prática à luz de uma praxis, da relação ontológica do sujeito com o objeto na realidade social concreta, para que a gente desenvolva ações transformadoras e emancipatórias. Então, esse objeto de conhecimento de formação docente é um espaço epistêmico para a produção de conhecimento, que não é só científico, é artístico, cultural, filosófico, tecnológico. E aí a gente traz uma contribuição de Faria, que é a proposição de uma ontologia e epistemologia crítica do concreto, entendendo que essa realidade concreta ela tem que ser organizada epistemologicamente, ontologicamente, nas fases de problematização. Então, a gente precisa ir para a realidade, fazer uma apropriação dessas questões de investigação e de partilha, né? Então, a gente tem aí a investigação nesse diálogo com essa realidade concreta. E a relevância disso é para a gente ter uma compreensão e uma apropriação crítica desses espaços de poder e de identidades construídas pelos currículos a partir dessas concepções teóricas, né, que estão aí inseridas na nossa cultura sem uma apropriação crítica, inovadora, como a gente preconiza, e mais, né, numa perspectiva de diversidade e de inclusão. Então, a ideia é que essa ciência, esse conhecimento é um conhecimento novo e que as experiências elas vão de uma abordagem intuitiva, de senso comum, porém a gente precisa entender que a ciência, quer dizer, a aprendizagem de uma ciência, conforme nos ensina Rubens Alves, a gente precisa dialogar esse senso comum com a ciência para que a gente possa compreender esse mundo e realmente desenvolver um futuro melhor para todos, né? Eu entendo que essa é a nossa contribuição, né? E entender também as pesquisas sobre formação docente nessa perspectiva de evolução, né, histórica. Então, aqui eu não vou me ater por causa do tempo, mas a ideia é que as pesquisas de formação docente, elas evoluíram para entender que um professor é um sujeito que é formado, né? A ideia de que a formação docente é a formação profissional. Então, essa perspectiva da profissionalidade docente. Porque no início, na primeira fase, se entendia que professor era aquela pessoa que nasceu para ser professor. A ideia do professor ideal está nos traços e características das pessoas, né? E esse foi o primeiro momento. Então, as pesquisas eram centradas nessa investigação do professor ideal. Numa segunda fase, a gente entendeu que professor se forma a partir de saberes técnicos. Então, a gente trouxe aí uma perspectiva técnica para ação e formação docente. Esse foi o segundo momento histórico das pesquisas sobre formação docente. O terceiro momento é o momento que a gente está aqui, que eu entendo que está em ruptura, né? Que é o compreender a formação docente no contexto da sala de aula. Não depende só da pessoa, não depende só de uma profissionalização técnica, mas sim do contexto da sua ação pedagógica. Então, a gente vem aí para o terceiro momento, e eu trago aqui, quer dizer, essa síntese é a partir dos documentos e referências de Novo, né, do professor Antônio Novo. Eu trago aqui, coloquei aqui em vermelho, a nossa contribuição aqui, de que estamos, né, numa quarta fase, né, em que
essa formação docente, ela precisa realmente ser transformada, porque nós temos aí uma outra realidade, que é a formação docente com a inteligência artificial. Então, a gente precisa avançar na compreensão disso. E o outro aspecto que é importante é a gente entender que formação do professor não se dá por um processo de formação e diplomação, né? Você, ao final de um curso de licenciatura, você não necessariamente assume essa identidade docente. A identidade docente é construída no tempo, requer tempo. Então, formar professor exige que essa apropriação e vínculo ocorra por uma construção de identidade, de vínculos, para a gente desenvolver essa adesão, essa cultura profissional, essa cultura de trabalho em equipe, centrada na aprendizagem e na praxis, que articula a teoria na ação concreta. A gente tem aqui também, e aí eu vou deixar para as perguntas, né, quais são as abordagens metodológicas de pesquisa, né, em formação docente, e a gente também traz aí alguns dados só para provocar a nossa reflexão, que são a demanda, né, se a gente considerar a necessidade de formação continuada, nós temos hoje, na educação básica, né, cerca de 2.400.000 professores ativos, na educação superior, 317 mil, né? Os estudantes, 47 milhões, as escolas, 178 mil, e cursos de licenciatura, a gente não está falando nem da licenciatura em computação, a gente está falando de todas as licenciaturas, a gente tem aí 1.700, 1.600, 1.700 alunos ativos. Então, são números de grandeza muito não imaginável, né? O quanto que nós precisamos, né, de professores de computação. E qual é o desafio nosso, né? Não só traduzir ações políticas para escala, né? A gente precisa garantir uma escala de formação docente em computação, como também a gente precisa garantir uma mudança conceitual para a gente traduzir isso em qualidade. Então, que mudança conceitual é essa? É a gente refletir sobre a computação como um componente disciplinar para um componente multi-intertransdisciplinar. E dentro de uma perspectiva de computação como recurso tecnológico, ou seja, é um recurso computacional disciplinar, ou é um recurso cognitivo disciplinar ou interdisciplinar. Então, é essa reflexão que a gente traz, quer dizer, uma mudança conceitual de recurso tecnológico para recurso cognitivo, ou recurso metacognitivo, e de uma computação disciplinar multi-transdisciplinar. E a praxis e pesquisa educacional é aquilo que a gente já entende, que nós discutimos, estamos aí desenvolvendo o nosso diálogo durante o evento, que é a discussão da praxis e da pesquisa educacional para ensino e aprendizagem, na educação básica e superior, a questão da formação em cursos de licenciatura, que em geral se reduz a uma discussão de qual é o currículo, qual é a qualidade, Então, são as questões que a gente já vem trabalhando. Agora, eu acho importante a gente trazer a discussão de avaliação das políticas e práticas, qual é a cultura, quais são os requisitos dessa avaliação. Então, eu entendo também que existe aí uma fragilidade na formação docente, nessa dimensão da avaliação das políticas e das práticas. E entender que essas abordagens de praxis e de pesquisa, ela deve ter, e muito bem colocado no início, na primeira mesa, sobre
essa perspectiva da inclusão, da diversidade, e a gente traz essa dimensão da diversidade linguística e cultural e de multiletramentos que a gente quer trazer. As pesquisas, elas trazem desafios extremamente complexos, que eu acho que na nossa mesa a gente vai trazer, que é essa discussão de acesso aos dados, a complexidade das pesquisas, a desarticulação da prática com a pesquisa, o tempo da pesquisa, da formação, da ação e da praxis, o custo das pesquisas em formação docente, a abrangência e escopo interdisciplinar amplo e complexo, e essa cultura de avaliação, que eu estou chamando de avaliação científica, para educação em computação e formação docente em computação. Então, é isso. A gente trouxe, então, chegamos a esse momento, que é, a partir dessa síntese, a gente volta às questões. Como, por quê, né? Por que o termo formação docente não aparece para fomento, né? Então, a educação em computação e a formação docente em computação, e o que precisa ser feito, e qual é o impacto dessa invisibilidade, né? E falta de fomento público. O que impacta isso? E essa questão do multiletramento e do trato da diversidade linguística cultural. Eu trouxe, são referências que eu trago, né? Que é essa referência do Farias, de introdução à epistemologia, com essa abordagem das dimensões do ato epistemológico, e a Nóvoa, né, com essa dimensão da vida dos professores, e a perspectiva de Ruben Alves sobre filosofia da ciência. É isso, eu passo agora a palavra aos professores da mesa, meus colegas, professor Jorge e Olá, professor Fátima, Edson. olá pessoal do EduComp, tudo bem? O professor Edson também está aqui conosco, né? Não sei se eu começo a falar antes do Edson. Edson. Pode começar, Jorge. Posso começar? Posso começar, Fátima? Sim, e demais, por favor. Presentes. Bom, então eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou Jorge Fernandes, a professora Fátima já falou um pouco sobre a minha formação, né? Eu sou um homem branco, quase 60 anos de idade, estou aqui sem óculos, sem barba, com uma camisa amarelo clara, e ao fundo eu tenho uma biblioteca com alguns livros e um pouco da decoração aqui, né, que a minha esposa gosta muito também, né? Então faz parte da minha identidade estar casado há 40 anos com uma socióloga que me fez olhar muitas coisas diferentes no mundo, né, vindo eu da biologia e da computação. Então, eu vou falar um pouco, primeiro agradecer também à professora Fátima pela exposição sobre essa fundamentação do que é a formação docente em computação. Eu, que sou professor já há 40 anos, né, comecei na educação básica, ainda estudante de graduação, bacharel, né, não sou licenciado, e depois ingressante no ensino superior há 31 anos, e me voltei recentemente, nos últimos 5 anos, para entender, a partir de uma reflexão ética sobre essa questão da computação inserida na sociedade, né, essa questão da formação de professores, que realmente me parece ser o problema mais grave que aflige a humanidade hoje, no momento em que a gente precisa de tanto conhecimento para lidar com uma realidade de esgotamento de recursos do planeta, e a emergência de uma tecnologia que parece que está vindo aí para substituir nós, seres humanos, que é a tal da inteligência artificial, né, do qual eu tenho muitas ressalvas, que na verdade tem a ver com o cerne da própria ciência da computação, sempre criada para criar máquinas que substituam a tarefa humana por alguma coisa, né? Então, isso faz parte um pouco da percepção que eu tenho. Então, eu vou trazer uma breve fala sobre a condição atual
da pesquisa em formação docente em computação. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, né? Vocês vão ver aí, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela, uma plotagem de 3 campos aí, né? Que representa um pouco esse gráfico, ele representa um pouco o estado atual da pesquisa mundial com o termo formação docente em computação, baseado em uma breve pesquisa bibliométrica que eu fiz aqui para apoiar o nosso painel e que eu vou tratar em breve dela. Mas antes de falar sobre essa pesquisa, eu queria trazer... Estou perdido aqui nas minhas janelas, parece que as janelas... né? Aqui, pronto. Então, vou apresentar aqui. Então, dentro dessa mesa temática, eu vou buscar responder essas perguntas aqui. O termo formação docente não aparece na tabela de classificação de áreas do CNPq, né? Os termos educação e computação também não são explicitados. E aí, como é que a gente avança nesse conhecimento, nessas pesquisas, desse campo da formação docente em computação sem essa visibilidade? Então, para quem não conhece o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e sua tabela de áreas, que pode ser encontrado aí dentro desse link, né? O CNPq é o principal órgão de fomento à pesquisa científica na União, né? No nível federal, e que tem por missão fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação e atuar na formulação de suas políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional, e os projetos de pesquisa, né, financiados por esse órgão, bem como tem essa estrutura em ciências, né, nas áreas da ciência exata, da terra biológica, engenharia, e tem uma tabela aí com 21 páginas, mais ou menos, com esse conjunto, né, uma estrutura hierárquica, né, de classificação. E aí, quando a gente faz uma busca no que significa, né, esse termo aí, né, e antes eu vou apresentar aqui uma nuvem de palavras com que apresenta dentro da tabela de área do CNPq, a gente vê a palavra teoria sendo, evidentemente, né, nessa nuvem de palavras, a mais presente aí. Depois vem sistemas, processos. Então, isso, né, teoria tem 50 ocorrências dentro dessa tabela de áreas, engenharia tem 36 ocorrências, animal, 26, educação, 17, matemática e computação, 8, humano, 6, prática, professor, docência, pedagogia, 0. Né? Então, isso é um pouco do olhar sobre, vamos dizer, essa estrutura que já tem algumas décadas, né, que vem sendo construída, sobre, vamos dizer, o estamento burocrático, como ele enxerga a ciência no Brasil, né? Uma ênfase muito forte em aspectos teóricos, pelo menos no que se refere à questão da prática, né, que aparece tanto dentro dessa formação de professores. Me parece que o problema da educação brasileira é muito grande e o problema repousa na questão dos professores. Realmente, o olhar sobre os professores está ausente da política pública de pesquisa, pelo menos no que se refere a essa tabela de áreas, né? Mas também, se a gente for pesquisar outras palavras como jovem, juventude, mulher, desigualdade, sustentabilidade, meio ambiente, comunidade, criança, adolescente, fome e violência, também são temas que estão ausentes no radar dessa estrutura de organização da pesquisa no Brasil. Então, para mostrar um pouco sobre como se organiza a pesquisa em formação docente, eu fiz uma pesquisa breve usando a Web of Science e pesquisando nos termos Teacher Education, que é o que mais se aproxima em língua inglesa do tópico, né? E tentei reduzir isso com filtros para artigos e cheguei a 7.310 registros que trabalham no tema Teacher Education. Depois eu vou falar sobre Teacher Education and Computing, tá? Então, o Teacher Education and Computing, que foi a outra pesquisa, eu encontrei aí com várias palavras que tentam traduzir a relação entre educação e professores e a presença desse elemento computacional ou informático ou de processamento de dados. Encontrei 2.200 registros aí, né? Entre 1970 e 2024, a pesquisa de forma geral em Teacher Education vem desde 1958,
e tem essas taxas de crescimento aí. E o que dizem essas pesquisas, né? Primeiro, assim, eu vou mostrar que existem muitas fontes, muitas revistas internacionais que trabalham no tema da educação de professores. No Brasil também a gente tem algumas revistas em língua portuguesa, né? Mas no exterior é muito forte essa pesquisa. Temos Teachers and Teacher Education, Journal of Teacher Education, uma lista relativamente grande de pesquisas, né? E aí, o que é que dizem essas pesquisas sobre formação de professores, né? E depois eu vou abordar a questão de formação de professores de maneira mais específica, relacionada com a computação. Então, a primeira coisa que diz, né, ou uma das coisas recorrentes, é que as universidades e as escolas de educação básica precisam estar efetivamente próximos uma das outras, né? A gente precisa construir essas pontes de uma maneira, e aqui no Brasil a percepção também, a minha percepção é essa, né, de que a gente precisa se aproximar muito da relação com as escolas. Uma outra corrente diz também que o ser professor é uma profissão clínica que trabalha sobre grandes condições de incerteza. Então, a gente precisa formar um profissional que lida construindo relacionamentos com pessoas, com a missão de aprimorar a qualidade humana daquelas pessoas com que se relaciona e aprimorar a si próprio por meio da reflexão. E aí tem estudos que comparam, por exemplo, a profissão docente com a profissão do psicólogo clínico e com a profissão do sacerdote, né? Mostrando como é que essa formação pode ocorrer, né? Isso, a Pam Grossman, por exemplo, né? Que é uma das mais citadas dentro dessa base de conhecimentos, fala, né? Que a prática que precisa ser estruturada com ações de modelagem e representação por meio de modelagem e simulação, né, ela precisa ser muito bem estruturada, porque a competência do docente em lidar com as situações incertas dentro de sala de aula, ela deve ser construída dentro de um ambiente muito bem controlado, dentro de um espaço que hoje tende a ser filmado, gravado, analisado e decomposto, né? Para que aquela pessoa que a gente forme não vá para a escola entregue aos leões, né? A gente entrega o estudante para a escola, ele se depara com aquela realidade, né? Com o professor em formação, sem ter necessariamente uma prática, uma técnica, né? De lidar com essas condições de incertezas em sala de aula, né, sem que a gente tenha trabalhado com ele nesse processo por meio de um trabalho muito extenso. Inclusive, é isso que dizem as diretrizes curriculares, né, que estão ainda no parecer no CNE. A gente precisa estruturar essa prática antes de levar o estudante para dentro da escola, né, sem deixar de fortalecer a nossa relação com a escola. Então, a qualidade dessa formação que a gente dá para o professor em formação é quem vai determinar quem fica dentro dessa carreira docente. Então, se ele não tem essa preparação para lidar com a incerteza, ele não vai ficar na carreira docente. E a questão, a sensibilidade aos aspectos culturais, identitários, né, linguísticos, é essencial a esse momento dessa incerteza em mudança mundial. Então, isso, de forma geral, é o que se fala sobre Teacher Education, né? E eu vou entrar agora no próximo, que é o que fala sobre Teacher Education mais Computing, né? Então, quando a gente junta esses dois termos numa pesquisa, não aparece a Teacher Education for Computing, mas aparece muito a necessidade de trazer toda a docência da escola para o uso de tecnologias, né? Então, a docência precisa estar preparada para usar os computadores. Desenvolver o pensamento computacional junto aos professores é um caminho muito relevante, isso também está no topo, né, da pesquisa. Eu fiz uma pesquisa bibliométrica com citações, né, para encontrar, por análise de concorrência, o que está mais evidente dentro dessa base, né, e que o uso de tecnologias digitais é um instrumento muito poderoso para auxiliar os professores, né. Aí cabe
pensar sobre essa questão da inteligência artificial. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas o que quer dizer essa pesquisa, né, o resultado desse conjunto de registros, né? É que os problemas que a docência enfrenta hoje no mundo inteiro, não só a docência de computação, mas a docência em geral, de incorporar o uso dos instrumentos informáticos, é uma situação de grande gravidade que aparece na pesquisa, né? Então, cabe a gente pensar, né, como é que a gente pode avançar esse conhecimento das pesquisas de informação de docente, né, docente de computação, né, sem que a gente tenha ainda essa visibilidade. E aí eu coloco aqui algumas provocações, né? Então, primeiro, a gente precisa de uma maior projeção e reconhecimento nacional e internacional, né, o que envolve a gente pesquisar mais sobre a questão, provavelmente criando eventos exclusivos sobre a computação na educação básica, né, e trazendo a docência em geral que está lidando com essa realidade para participar de um evento. Então, não eventos exclusivos, né, da computação, mas que tragam de pessoas formadas em computação, mas pessoas que estão lidando com a dificuldade de usar a computação na educação básica. Porque hoje, por exemplo, essa semana a gente está tendo um evento em São Paulo, teve um evento, né, que trata de inovação tecnológica na educação. E a inteligência artificial está sendo vendida como uma grande promessa para melhorar as condições, né? E eu vejo um imenso risco dentro desse processo, porque essa construção das relações humanas que a docência faz, ela, se a inteligência artificial vem para ajudar na melhoria desse processo, ela não pode ser a mediadora desse processo dentro de sala de aula, porque a gente está contribuindo assim para o fim da humanidade como a conhecemos, porque é um processo realmente de um poder muito grande, né? A inteligência artificial, ela, na verdade, ela rouba as almas de todos nós por meio dos seus dados, os dados que a gente produz, e meio que a gente está convivendo com fantasmas que mimetizam inteligências, e a gente está querendo levar isso para dentro das relações humanas, em sala de aula, para mediar as nossas relações com os nossos estudantes. É isso que a gente quer, né? Então, assim, é um problema extremamente grave. Eu acho que a gente precisa se engajar muito grande, muito fortemente na formação continuada de professores de todas as áreas, para trazer essa temática da tecnologia como um instrumento de poder hegemônico que vem de cima para baixo e que está destruindo a carreira, né, docente, e isso envolve, né, também o fim das relações humanas como conhecemos, né? Então, a gente precisa popularizar mais esse conhecimento e a gente precisa lutar por reconhecimento nos estamentos burocráticos que financiam a pesquisa do Brasil, a começar, né, lutando para acabar, né, revendo essa tabela diária do CNPq, porque isso é vamos dizer assim, um passado que a gente precisa rever, né? É uma luta contra a hegemônica, realmente, com críticas e proposições, e a inteligência artificial está no centro dessa questão, né? Bom, é isso que eu tinha a falar nesse momento, né? Mais detalhes a gente pode ver se alguém se interessar. Muito obrigado, professor Jorge. Nesse momento, eu passo a palavra ao professor Edson. Estamos aí com o nosso tempo, 10 horas, uns 15 minutos, e aí a gente vê se a gente consegue ainda um tempo para as questões. Bom dia a todos. Obrigado, professora Fátima. Eu sou o professor Edson Nishikawa, sou professor da Universidade de Brasília, Departamento de Ciência da Computação. Sou professor há 13 anos, né, aqui na UNB. Vou contar um pouquinho a minha história aqui, né, que quando eu cheguei aqui na UNB, né, no nosso departamento a gente tem 4 cursos de graduação: Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecatrônica e Licenciatura em Computação. Então, eu dava aula no diurno, uma disciplina, e outras disciplinas no noturno, que é a Licenciatura em Computação. E quando eu cheguei, o que é esse curso Licenciatura em Computação? O que ele faz?
porque era uma novidade para mim, licenciatura em computação. Daí eu conversei com vários colegas aqui do departamento, né? Os colegas também, não, né? É um curso que inventaram aí, ou seja, não tinha, o pessoal os meus colegas aqui do departamento eram avessos ao curso de licenciatura em computação, e a maior parte ainda continuam avessos à licenciatura em computação, infelizmente. Daí eu fui falar com a professora Fátima, que foi a criadora, a pioneira, né, que criou o curso de licenciatura aqui no Brasil, licenciatura em computação. Fátima, o que é esse curso, né? Porque a gente vai conversar com os alunos, ver o mercado, cara, esse curso não tem muito sentido, né? Então, eu fiquei um bom tempo nisso daí, né, nessa dúvida, né, do que fazer no curso de licenciatura em computação, e eu falei para a Fátima, né? Fátima, o dia que tiver demanda de mercado para esse curso, eu vou te ajudar no curso. Daí, o que aconteceu? 2021, 2022, né? Saiu a BNCC Computação, logo no ano passado saiu a Política Nacional de Educação Digital, tá? Então, vou me engajar, vou te ajudar. Então, eu estou nessa tarefa realmente não só de ajudar a formar o curso aqui de licenciatura em computação, mas também trazer os colegas, né? Porque isso, digamos assim, não é uma luta só de quem está aqui se interessa por isso, mas é de todos os professores, pesquisadores, todos os nossos colegas da área de computação. Senão a gente realmente não vai ter condições de formar um professor e mais do que isso, né, engajar ele, né, na carreira da docência. Bom, falando isso, faltou aqui a minha apresentação, né? Tu não fala a cor da pele, mas eu não sei qual é a cor da minha pele. Eu acho que é mais fácil falar que eu sou descendente de japonês, né? Meus avós são japoneses. Eu não sei se a minha pele é parda ou amarela. Então, é mais fácil. Ou seja, muita gente fala o japonês, mas na verdade eu não sou já. Eu só tenho cara de japonês, né? Eu sou 100% brasileiro, certo? Então, eu nasci no Brasil, meus pais são brasileiros, ou seja, a gente falava, eu brinco com meus alunos, né, eu sou o japonês falsificado, né, o japonês made in Paraguai, que é 100% brasileiro. Mas, então, eu tenho os olhos amendoados, os cabelos grisalhos, uso óculos, estou com uma camiseta polo verde, e no fundo tem a janela aqui do Laboratório de Projetos Especiais, em que a gente conduz muitos projetos aqui de extensão. Dito isso, eu vou compartilhar uma apresentação rápida aqui que eu elaborei. Pergunto, todos conseguem ver a minha tela? Bom, então, sim. Respondendo à última pergunta, né? Como avançar em abordagem de pesquisa educacional para inclusão, diversidade linguística e cultural e de multiletramentos? Ou seja, eu vou trazer um pouquinho aqui dos problemas que a gente tem na formação de professor, na vida do professor, na identidade do professor, e que a gente não sabe resolver, ou tem dificuldades, ou não acha muita coisa na literatura, ou seja, na verdade, a gente precisa pesquisar isso daí, não pode ser na base do, eu acho, eu fiz um estudo de caso, eu fiz assim, deu certo, mas como é que é isso? O que é a pesquisa? O que a gente tem que pesquisar? Basicamente é isso, né? Então, na verdade, a gente tem tanta coisa para falar do que tem que ser pesquisado, do que tem que ser feito, né? Que o que eu vou falar realmente é apenas a ponta do iceberg, né? Em pouco tempo não dá para falar sobre tudo. A primeira pergunta é: como está a formação de professores? Se a gente for ver a formação de professores, né, parece que é aquele telhado cheio de goteiras, que por mais que a gente conserte, sempre tem alguma coisa, algum lugar pingando, não consegue vedar totalmente, daí é uma solução, põe um outro telhado em cima do outro, não resolveu ainda, coloca um outro telhado, ou seja, fica um monte de remendo, mas como é que a gente forma realmente professores? E será que a formação recebida pelos nossos alunos, dos nossos egressos, permite ele ser um bom professor? Será que ele dá conta do recado?
E o que a gente vê, vai na escola, né? E mesmo aqui, sendo professores do ensino superior, né? É que as soluções, né? Vêm de baixo para cima, né? Ou seja, goela para baixo, ou seja, chega uma portaria do MEC, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim. Mas e nós, professores da educação básica, será que a gente é ouvido? Ou seja, chega uma portaria, o professor, eles querem que a gente faça isso, mas como? Certo? Ou seja, existe uma impedância, uma dificuldade muito grande nisso. Ou seja, dos gabinetes dos políticos, de quem manda, né, do governo de plantão, chegam decretos, portarias, né, e quem tem que dar conta do recado, resolver o problema é o professor. Aqui, ó, a família, muitas pessoas da família não entendem, né, a importância da educação, que eles têm que participar da educação dos seus filhos. O Estado também, não, digamos assim, fica muito no discurso em relação à importância da educação. E para nós aqui, dos cursos, professores do curso de licenciatura, como é que a gente forma esse herói que é o professor de educação básica? E principalmente professor de computação da educação básica. E o problema dos professores de educação básica é que eles têm todas as dificuldades e eles falam, estou precisando disso, estou precisando daquilo, mas ninguém escuta. E vem tudo o quê? Imposto tudo de cima para baixo. Ou seja, exemplo, né? Aumento da carga horária dos cursos em 10% para extensão. Ou seja, quem vive na universidade está tendo que modificar o PPC. E agora, e as condições para fazer a extensão? A extensão é feita na comunidade. Será que temos condições? A licenciatura aumentou a carga horária, né, de 2.800 horas para 3.200 horas, de 2015 para cá. Mas aumentou. A gente recebeu vaga de professor para cuidar dessas horas a mais? Não, né? Ou seja, a gente vê o aumento grande dos encargos, né? E, em contrapartida, a quantidade de professores e funcionários na universidade é a mesma, ou seja, e o que acontece é a mesma coisa na escola pública, né? Ou seja, a gente vê uma precarização das nossas condições de trabalho. E a gente vê o indicador do PISA, né? Ou seja, porque o Brasil está nas últimas posições em matemática, ciência e leitura, melhor. Ou seja, os nossos índices não melhoram e em muitas áreas só pioram. O que está acontecendo? E, além disso, né, existe essa história de formação do professor, né, uma polarização. Ou seja, a gente vai no noticiário do governo anterior, nesse governo, nas redes sociais, né? Como é que tem que formar o professor? Ou seja, alguns visualizam, tem que ter essa visão tecnicista, ou seja, o professor tem que só saber o conteúdo e na sala de aula só para saber conteúdo, outros com uma visão sócio-histórica, né? Ou seja, só o conteúdo não dá conta de toda a situação, mas o problema maior realmente é a polarização e ninguém tem, digamos assim, argumentos científicos para dizer qual que é o melhor ou não, um não admite a posição do outro, e não existe, digamos assim, uma visão de Estado para isso, né? Ou seja, um governo do plantão tem uma visão, daí muda todas as portarias do MEC, entra outro governo, tem uma outra visão, muda as portarias, e a gente fica nesse vai e vem, e a educação cada vez mais precarizada. Ou seja, trouxe aqui essa figura aqui, eu acho que da área de computação todo mundo conhece, né? Que é da engenharia de software, né? Ou seja, como é que a gente forma o professor? Parece que é a mesma coisa de projetar um sistema de informação, né? Ninguém sabe, ninguém entende, né? Ou seja, o professor da educação básica fala uma coisa, mas o gestor entende outra, quem vai formar entende uma outra coisa, quando muitas vezes o que a gente tem que fazer é algo bem simples, né? Então, daí uma outra coisa, o que é inclusão? Ou seja, para formar o professor, a gente tem que pensar na inclusão. Ou seja, não basta ter só o conhecimento, né? Ou seja,
A gente não pode excluir os alunos, não pode segregar os alunos, não é apenas integrar os alunos, e sim ter essa convivência, né, entre os diferentes dentro de uma mesma sala de aula. A gente tem que preparar. Como é que é isso? Existem pesquisas para fazer isso? Como é que a gente ensina o futuro professor a fazer isso? Outra coisa é que o professor que a gente forma tem que lidar com a diversidade linguística, cultural, social dos alunos em sala de aula. A gente não forma só o professor para ensinar na escola privada. A escola privada, pelo contrário, é só um bico do professor da educação básica. Por quê? Quando eu acho que muitos dos nossos filhos, né, a gente coloca numa escola privada, mas a gente vai ver, cadê o professor? Não, o professor saiu. Por quê? Aí ele passou no concurso para a escola pública. Por quê? Porque a escola pública paga melhor. A escola pública garante o emprego desse professor. Então, daí o professor que está dando na escola privada, ele dá 4 horas, 8 horas ali, mas ou seja, fica sendo mais um bico do professor. Ou seja, a gente forma o professor principalmente para ser professor da educação básica da escola pública. E nessa escola pública, a diversidade linguística, cultural, social é muito grande. Para falar um pouquinho sobre essa diversidade linguística e cultural, eu trouxe um pouquinho aqui da minha experiência, né? Aqui no nosso curso de licenciatura, nós temos 3 alunos indígenas da etnia ticuna. Eles chegaram aqui na UNB quase sem falar português. Um deles realmente chegou aqui sem falar português. Então, como é que a gente forma um professor da etnia ticuna? Ou seja, a gente tem esse desafio, né, linguístico e cultural. Por quê? A gente tem que formar esse professor. É importante que a gente consiga formar esse professor, porque esses indígenas vão retornar para suas comunidades para levar o ensino da computação. Eles chegaram lá, eles estudaram em escolas indígenas, nas suas comunidades. O ensino numa escola indígena, digamos assim, começou lá no ano de 1997, que eu falei com eles. E o ensino da língua ticuna também, digamos assim, começou nessa época, ou seja, é algo recente. Só que eles falam o ticuna, são indígenas, essa etnia é uma das poucas do Brasil que preservam a sua língua originária, que é a língua ticuna. Ou seja, a gente tem que ensinar eles a ensinarem computação, não é em português, é em ticuna. Por quê? Porque é importante que eles preservem a sua língua originária. Ou seja, a gente tem um desafio grande, né? De não só ensinar computação, porque eles têm que saber o conteúdo, mas também ensinar esse conteúdo na língua ticuna para indígenas da etnia ticuna, e eles vão ter que ser os líderes na sua comunidade. Ou seja, é um desafio bastante grande. E como é que a gente faz isso? Não existe literatura a respeito. Ninguém nunca fez isso, ou seja, isso é uma área de pesquisa, mas a gente não encontra fomento para fazer isso. E daí o que acontece? Surgiu a BNCC, né? O complemento da BNCC da computação. Será que isso é a solução, a panaceia? Na verdade, isso daí, digamos, é uma trilha, uma luz do final do túnel, certo? Mas eu diria que é apenas um começo. Tem a BNCC, mas a gente vai na escola pública, será que existe espaço para a computação? Tem tanta coisa para ensinar para os nossos alunos da educação básica, vai ter espaço para eles? Ou seja, hoje em dia, o que a gente vê do espaço de computação na escola pública é da interdisciplinaridade com os colegas das outras disciplinas. Mas como é que a gente faz essa interdisciplinaridade? Cadê a pesquisa? Será que é só fazer uma ferramenta de computação para o professor de matemática usar? Será que ele vai usar? Porque a gente vê que ferramentas de ensino, de computação de ensino existem aos montes, mas os professores não usam. Por que não usam?
Ou seja, são várias indagações, várias coisas que precisam ser pesquisadas, soluções precisam ser encontradas, né? Ou seja, a professora Fátima ali na pergunta colocou esse multiletramento, né? Ou seja, o professor de computação não tem que só lidar com o computacional e o digital, ele tem que saber se comunicar e fazer essa comunicação se relacionar com todos, né, de diversas formas. E o que a gente vê é que realmente, para formar um bom professor, a gente realmente está muito distante dos objetivos, né? Ou seja, por que formar professor de computação é diferente? Ou não é? Ou é a mesma coisa que formar professor de matemática ou português? É preciso ensinar a pesquisar na formação do professor de computação? Ou o professor que a gente forma de computação para educação básica, ele precisa só saber ensinar? Como é que a gente constrói a identidade desse profissional? Será que basta um currículo ou a gente precisa muito mais? Como é que o professor atua interdisciplinarmente? E o que a gente vê é que a gente tenta formar o professor, ou seja, o melhor, o professor excelente, certo? Mas a gente esquece que o bom é inimigo do ótimo. E o que acontece? O conhecimento que a gente tem sobre a formação do professor de computação, eu julgo que ainda é muito incipiente. E nós estamos muito distante da realidade da escola, dos alunos e da comunidade. E quanto maior a distância, mais difícil é a gente acertar o alvo. E pior do que isso, né? Não é só um alvo, são vários alvos. Por quê? Porque a diversidade na escola pública é muito grande. Então, fica mais um questionamento. Se realmente ter uma área de pesquisa da formação de professores é importante, pesquisar é necessário, mas será que só isso é o suficiente? Eu passo essa pergunta para a comunidade aí, e obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, professor Edson. Nossa, extremamente oportunas as suas reflexões, e agora nós estamos aí nesse momento, né, de compartilhar essas indagações com nossos participantes aqui da mesa, e eu tenho aqui a pergunta, né, do Jean Rosa, em que ele já traz, né, eu acho que o público pode ficar à vontade de abrir a tela, formular suas indagações oralmente ou pelo chat. Eu tenho aqui, então, a primeira pergunta do professor Jean, quando ele coloca aqui que talvez não seja a questão da formação do professor, ela está aqui não só o problema da evasão na escola, mas também a preparação do licenciado para a indústria de software, porque ele também é preparado para o desenvolvimento de software. Então, a indústria de software busca esse profissional e tem essa questão da diferença salarial. Então, essa questão da competitividade do mercado, né, com a carreira docente. Essa é uma questão. O professor Esivaldo traz a perspectiva de que essa concepção epistêmica, ela, por outro lado, não depende só do mercado. Então, como está esse entendimento, né, dessa formação, que ela não pode estar restrita na nossa comunidade. Então, é um pouco essa questão da interdisciplinaridade, do diálogo com as outras áreas. Então, o professor Esivaldo traz uma reflexão oportuna com a fala do professor Edson, do professor Jorge, e a professora Carla traz
uma pergunta específica, né, que é a visão, essa perspectiva professor Jorge traz dos órgãos de referência como o CNPq. Quais caminhos a gente vê para essa mudança do reconhecimento dessa área na tabela do CNPq? E no caso do professor Edson, a Carla traz a questão dessa imposição, né, de cima para baixo, das políticas. Professor Jorge? Bom, então, o que é que eu acho? Deixa eu ver aqui onde é que está o chat novamente aqui. Essa questão do papel da docência na escola, eu acho que a gente tem trabalhado numa linha de formação inicial de professores, adaptando os cursos de ciência da computação e inserido dentro dele componentes, né, pedagógicos, né, da educação, e depois construindo uma prática dentro da escola. Esse processo como um todo, eu acho que não se reflete no que, por exemplo, dizem as pesquisas internacionais. O maior problema da escola e da computação na educação básica não é prioritariamente, eu vou agora provocar, ensinar os estudantes como usar a computação. É ensinar os professores da escola que não sabem o que é computação, o que tem dificuldade de entender o que é informática, a usarem a informática. Então, esse papel que a gente tem enquanto formador, ele talvez seja muito mais importante, eu acho que nesse momento, a gente atuar junto à docência da educação básica do que diretamente junto aos estudantes, né? Então, essa parceria que a gente precisa estabelecer com os professores das outras áreas, ela é prioritária sobre o desejo de ensinar aos estudantes o pensamento computacional, ou o que quer que seja, né? Então, a gente precisa reconhecer isso nos programas de formação inicial de professores, que talvez os nossos egressos tenham que estar ligados mais à informática na educação, dentro da escola, do que a tentar construir o pensamento de conhecimento de nível superior da educação para transpor esse pensamento para dentro da educação básica. Então, eu acho que é uma mudança de foco, né? Uma mudança de prioridade, porque, inclusive, é isso que a sociedade está demandando nesse momento. A gente precisa discutir como todo esse ferramental tecnológico está sendo inserido dentro da escola para precarizar a docência, porque, na verdade, toda solução tecnológica construída, a não ser que seja da base da sociedade, ela vem impondo uma assimetria, uma projeção de poder e o aprofundamento das desigualdades. Então, a categoria docente está precisando, né, trabalhar com isso aí. Esse eu acho que é o nosso desafio. Professor Edson. Só complementando a resposta, né? Ou seja, é importante a gente ter essa parte de pesquisa, da formação docente, mas, em paralelo a isso, nós temos que tentar mudar a política da educação. Acho que a professora Maria de Fátima conhece esse assunto muito mais do que eu, ela atua há 40 anos na área, ou seja, nós, professores das universidades, fazemos a nossa parte. Os professores da educação básica fazem a parte deles, mas o cenário não muda. O que está acontecendo? O problema é a política que não muda. Eu acho que eu passaria... o que acontece? Por exemplo, o professor de computação, a gente forma professor de computação, ele encontra emprego? Não. Ele tem que ganhar a vida. Aqui no GDF, um exemplo, a quantidade de professores efetivos da educação pública diminuiu em 50% nos últimos 3 anos. Saiu ontem no jornal. Ou seja, a gente forma professor, ele não encontra emprego na docência. Ele vai fazer o quê? O mercado de informática
além de pagar muito mais, é um mercado que a demanda é muito grande. Ou seja, se não mudarmos em paralelo com o que a gente faz, a política educacional, nada vai mudar. Então, eu acho que são duas coisas que a gente tem que andar em paralelo. Porque o que a gente vê? Quais são as classes que têm poder na sociedade? É a classe dos comerciantes, dos industriais, de quem está na elite lá em cima, que manda no país. E a classe dos professores? Na verdade, a nossa classe é muito importante, mas a gente não exerce o poder que a gente tem na sociedade para mudar as políticas. Então, eu acho que é isso que é tão importante quanto a gente está na escola pesquisando, está na universidade formando professores. É atuarmos politicamente para mudarmos a política educacional. Obrigado. Muito bacana, professor Edson, muito bom, professor Jorge. E com as perguntas, né, da professora, dos professores aqui do chat, né, professora Silvia, né, traz essa reflexão, como é a nossa própria formação e essa perspectiva da formação do professor, que forma o professor para a educação básica. Essa temática da formação docente nos mobilizou para trazer esse tema, exatamente pela complexidade e essa dificuldade de entendimento do escopo, porque são muitas questões que estão sendo, digamos, escondidas, digamos, e que estão sendo expostas, principalmente agora com a inteligência artificial na escola. Então, a gente não pode mais adiar a reflexão crítica sobre essas questões. Então, quando a professora Silvia traz como é a nossa própria formação, como nós podemos, professora Graziella, também refletindo como que nós estamos preparados para formar um professor que atua na educação básica. Essa foi a minha indagação também nesse processo. Como é que eu estou formando professor se eu nunca atuei na escola da educação básica? E nas outras áreas, em geral, o professor que atua na educação superior vem de uma trajetória de carreira docente da educação básica, principalmente os pedagogos, né? Mas isso não é a realidade e não vai ser mais no futuro, porque as carreiras estão muito bem configuradas, o professor de carreira na educação básica e um professor de carreira na educação superior. Então, por isso que o professor Jorge traz essa questão complexa, que é o diálogo entre sistemas educacionais, educação superior dialogando com o sistema de educação básica, e o professor Edson traz uma contribuição absolutamente relevante, que é entender que nós temos poder, se nós exercermos esse poder político na educação, exigindo, cobrando, monitorando, indagando e participando como um coletivo, que nós temos, sim, que exercer um papel político de introduzir a área de formação docente em computação como uma área de conhecimento que precisa estar visível aos órgãos de fomento e para a comunidade entender que essa área é uma área que precisa ser olhada com um rigor científico, um rigor, uma sensibilidade não só científica, mas sensibilidade principalmente humana, porque a gente está nessa dimensão do desafio de ruptura, né, com a automação, né? O professor Jorge traz muito bem essa reflexão do impacto dessa automação, dessas infraestrutura digital que tem assolado as práticas e as relações humanas. Então, eu acho extremamente oportuno o professor Edson trazer a perspectiva política dessa área. E aqui, a nossa perspectiva de formação de professor na área de computação é para além de entender que nós precisamos de formação de professores das outras áreas, mas também fortalecer o entendimento, ampliar o nosso entendimento como comunidade científica da área de educação e computação, que nós precisamos, primeiro,
fazer um desenho epistemológico, pelo menos organizar esses conhecimentos, para que esses conhecimentos estejam visíveis, para que a gente consiga, por exemplo, sistematizar os resultados, as evidências, para que a gente possa avançar no conhecimento. O que eu acho também oportuno comentar, a partir da fala do professor Jorge, foi esses estudos comparativos internacional e nacional. Como que no exterior nós temos tanta pesquisa em diversas áreas, na área de ensino, e no Brasil nem tanto. E por que essa ruptura, né? Um desempenho, por exemplo, em matemática, na educação básica tão baixo, e um desempenho de pesquisa matemática tão uma defasagem, uma lacuna tão grande de investimento e esforço em pesquisa e o resultado do desempenho na educação básica. Então, nós, no Brasil, não temos essa compreensão. Eu entendo, de uma certa forma, porque no Brasil nós estamos precarizando a formação docente desde a sua constituição, porque nós estamos formando professor na graduação. E, em geral, a formação do professor na Europa, na América, é pós-graduação. Então, essa ruptura, né, da pesquisa, né, a gente encontra mais pesquisa no exterior em razão de que os docentes são de pós-graduação. E a nossa formação de professor para a educação básica, formação inicial. E a gente traz aí uma redução um entendimento de que ensino é prática, não é pesquisa. Então, a gente está simplesmente entendendo que educação em computação é as pesquisas ocorrerem na educação superior, nos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e aplicação na educação superior, aplicação de formação com os professores da educação básica. É como se a gente entendesse o professor da educação básica como um executor de conhecimentos e práticas que são estabelecidas na educação superior. Porém, como a professora Graziella, como a professora Silvia comentaram, né, a gente não tem esse preparo, a gente não tem nem essa realidade concreta para a gente trabalhar. Então, isso não pode dar certo, a gente precisa estabelecer diálogos e conexões entre sistemas. Então, eu acho extremamente bacana, né? A gente não tem tempo tanto, então vamos abrir aí a fala para as demais perguntas. Eu estou aqui. Professora Dominique trouxe essa questão da formação de professores, mas eu acho que essa formação de professor interdisciplinar, a gente teve uma mesa muito rica sobre essas temáticas, né? Nós temos já, a partir da BNCC e dessas ações, né, das diretrizes curriculares, a gente tem um entendimento que nós precisamos de programas, aí a gente tem aí o ProfComp, e agora a gente traz também essa reflexão da diversidade, que formação é essa para esses professores que vão atuar com esses professores, esse ProfComp, né, que a SBC, que nós estamos propondo, que programa é esse que é padrão, que é único, que chega em realidades completamente distintas, com professores que não têm essa prática de ensino na educação básica? Como que será essa formação? É essa formação que a gente quer? Mas eu entendo que a nossa pauta aqui é entender pesquisa em educação e em computação, pesquisa em especial em formação docente em computação. Eu queria trazer também a questão da BNCC, como ela é uma oportunidade muito grande, o complemento à BNCC, né? Ela contempla uma série de conhecimentos ligados à computação, no entanto, a orientação política de como esses conhecimentos vão ser trabalhados, eu acho essencial no processo. A gente não pode ser ingênuo de entender que a tecnologia embutida dentro dos usos da computação ela vem
despropositada, ela sempre vem com propósitos. E esses propósitos, eles sempre tendem a construir assimetrias. E a formação do sujeito, que é a responsabilidade da docência, ele precisa construir a emancipação do outro. Então, essa crítica, ela pode vir com o uso da própria tecnologia, né? Então, a gente precisa pensar qual é a estratégia de introduzir esses conhecimentos dentro da escola para trazer a essa emancipação. Sem essa percepção estratégica, ou seja, de forma ingênua, né, a gente trabalhar com esse conhecimento, ele vai aprofundar ainda mais esse processo, ele tende a aprofundar esse processo e a precarizar cada vez mais a docência, que é o caminho para a melhoria da educação. Então, eu acho que a gente tem que se mobilizar politicamente, sim, a gente precisa, como uma comunidade, levar essas questões para esses órgãos, né, tentando responder um pouco à provocação da Carla, né, assim, precisamos nos mobilizar, a gente precisa popularizar esse conhecimento hoje está muito restrito, por exemplo, podcasts sobre a questão da BNCC na escola, eu não encontrei nenhum, né, mas também não tem sobre formação docente de forma geral, né, então é um tipo de conhecimento que populariza, né, vídeos, que a gente possa construir uma coleção de conhecimentos, uma rede, né? Claro, a oportunidade de introduzir a banda larga em todas as escolas do Brasil, ela é bem interessante, mas não é só para trazer o conteúdo das plataformas de streaming para dentro da escola, mas construir a relação lateral entre as escolas para que elas possam trocar experiências e material didático que seja construído na base e não trazido pelas grandes corporações de produção de conteúdo para homogeneizar o que está sendo educado, né, dentro das escolas. E aí o papel da rede das licenciaturas, né? Então, professora Roselma, né, aqui é uma oportunidade para a gente fortalecer esse entendimento de que a formação do professor ela se dá ao longo da carreira, até a aposentadoria. A gente tem que cuidar desse professor, senão esse professor não vai permanecer na carreira. E nós precisamos de todos os professores. É como a professora Leila falou, nós precisamos de todos, o Profcomp é para todos, para o professor das outras áreas, nós precisamos de ações de pesquisa. Então, é isso. Eu espero que a nossa mesa temática ela veio para não trazer sugestões, soluções, mas provocar, trazer mais indagações. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso de uma maneira ampliada para a gente poder dar seguimento. O professor Esivaldo comentou também que aqui é só o começo, para a gente continuar com esse trabalho, né? Essa pauta. A gente tem que modificar a tabela do CNPq. Então, já dá um GT aqui para a gente fazer isso. Ninguém vai fazer por nós, somos nós mesmos que temos que assumir essa missão. E é isso, gente, o horário nosso, eu acredito que esgotou, não é isso, professor Esivaldo? Eu volto a fala para você, para fazer o encerramento dos trabalhos. Muito obrigada a todos os presentes e estamos à disposição para outras parcerias e indagações. Muito obrigada. Professor Esivaldo. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Nós vamos encerrar aqui, então, a participação na mesa temática. A gente vai encerrar a gravação e convido a todos e todas a continuarem participando da programação do Conteúdo. Inclusive, hoje à tarde nós temos a assembleia de encerramento, uma premiação e contamos com a participação de vocês. Ok? Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Bom dia e até a próxima. E a todos.